Ricardo, é dessa forma que eu quero aqui iniciar um bate-papo contigo sobre justamente isso, as forças que nós estamos tendo que enfrentar nesse momento no Brasil. No Brasil, não no mundo. Eu ainda me espanto pelo fato de ter que enfrentar forças fascistas no Brasil, mas eu tenho que me acostumar em algum momento. A gente enfrenta pessoas que levam, que invernizam o seu discurso com um suposto patriotismo que cada vez mais cai, que cada vez mais não se sustenta em hipótese alguma, porque defendem mais Estados Unidos da América do que o próprio Brasil, mas que ainda assim possuem força e muita força. Bolsonaro está caindo, mas está muito longe do bolsonarismo cair, muito longe. E, ao mesmo tempo, a gente tem aí um horizonte que nos deixa preocupados, o horizonte que eu digo, 2025 e 2026, e o que acontecerá depois. Alexandre de Moraes permanece sendo uma espécie de garantidor da República, ou garantidor da democracia, meu caro? Até porque nós estamos num ponto de não retorno, né, professor? Não dá para mais, não há como recuar diante do que está acontecendo, e o próprio Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que tem a percepção disso. A percepção de que o ponto em que ele atingiu no combate à extrema-direita, ao fascismo, no combate a ideologias antidemocráticas, ele não tem mais ponto de retorno. A gente está vendo nesse momento a maior ou a mais poderosa nação do mundo fazendo um enfrentamento direto dentro daqueles métodos da extrema-direita. Não precisa ser verdade. Basta eu criar uma história aqui e bater essa história na cabeça das pessoas, que essas pessoas vão acabar aceitando essa história. Esse processo mesmo foi aberto nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Qual é o objetivo desse processo, se não criar um fato? Um fato para ser explorado politicamente, para ser explorado pela extrema-direita no mundo inteiro. Por quê? Porque se o Trump faz qualquer coisa, é notícia no mundo inteiro. O mundo inteiro já noticiou que o presidente americano está processando um juiz brasileiro ao lado de uma Big Tech. Então, assim, isso inclusive foi anunciado no dia da denúncia, não vamos esquecer, né? Esse processo foi divulgado no mesmo dia em que o Procurador-Geral da República denunciou o Jair Bolsonaro. Então, você percebe também uma jogada casada para poder abafar a notícia no mundo de que o ex-presidente brasileiro tinha sido denunciado por tentativa de golpe de Estado. Então, assim, hoje, o que a gente tem? Uma correnteza contrária, né? A gente está aqui numa plataforma, numa rede social, fazendo nosso trabalho, levando a nossa discussão, tentando fazer a discussão com honestidade, com decência, mas a gente tem pouco espaço para apresentar os nossos argumentos, né? Eles têm muito mais espaço que nós em todas as plataformas. A audiência, porque o algoritmo encaminha o conteúdo que eles têm a oferecer com outra boa vontade, muito diferente da nossa, e isso é descarado. Hoje não era, antes era disfarçado, era uma coisa de, né, do mesmo jeito que os meios de comunicação brasileiros sempre se disseram independentes, negando a sua parcialidade, as Big Techs também sempre fizeram isso. Agora elas nem fazem mais, agora é tudo descarado, tudo frente a frente. E se a gente não tiver regulamentação das Big Techs, a gente não vai ter uma solução a curto prazo, muito pelo contrário. Eu vejo a situação piorando cada vez mais, porque cada vez mais a gente vai ter menos espaço para expor as nossas ideias, e a gente é demonizado. Essa é a expressão, demonizado. O modelo é o mesmíssimo modelo político do marketing digital. Você cria um inimigo, né? Você cria um vilão, aí você nomeia esse vilão, você faz as pessoas odiarem esse vilão e depois você se apresenta dizendo: eu sou a solução contra esse vilão que você já odeia, porque eu já consegui levar você a odiar essa pessoa. Sem regulamentação, esse modelo não vai mudar. E se o Congresso não fizer, e de fato não parece que vai fazer, isso vai ter que ficar a cargo do STF. E, de novo, tem o bônus de fazer essa mudança, essa regulamentação de uma forma ou de outra, ainda que seja pelo STF, mas tem um ônus também, porque mais uma vez vai recair a pecha de que o STF está se metendo na política e na liberdade de expressão. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, eu acho que nesse momento também histórico, Gilmar Mendes,
Carmen Lúcia, são alguns dos ministros que perceberam que a gente está num ponto de não retorno, num ponto de enfrentar, enquanto a gente tiver forças aplicando a lei, que é o que eles estão fazendo, mas enfrentar mesmo, né? A gente está vendo agora uma guerra suja, híbrida, diferente. Não se luta mais no campo jurídico, agora se luta no campo político e comunicacional. E é isso que está acontecendo, por exemplo, com esse processo, né? É pura comunicação, é pura propaganda esse processo. É tão maluco, a história é tão louca, que mesmo com a juíza lá nos Estados Unidos dando a decisão contrária ao pedido das empresas, negando a liminar, ainda assim, eu vi veículos de comunicação brasileiros tradicionais escreverem lá que a empresa estava comemorando a vitória sobre o Alexandre de Moraes. Que vitória! Tudo que eles pediram foi negado. Sim. Mas a gente viu veículos de comunicação que se dizem sérios, tradicionais, dirigidos por jornalistas que a gente conhece há décadas, escrevendo lá que a justiça americana disse que não precisava cumprir as ordens do Alexandre de Moraes. É claro que não precisa cumprir as ordens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. As ordens não são para lá, as ordens são para o território brasileiro, né? São baseadas na lei brasileira e dentro do território nacional. Mas cria-se uma confusão, eu acho que tem muita preguiça também do jornalismo brasileiro hoje, né? Ou dos jornalistas brasileiros, muita preguiça de entender melhor o que está acontecendo. É muito melhor deixar o mistério no ar, fazer uma manchete misteriosa, porque vai forçar o clique. Só que isso gera uma confusão tremenda, uma confusão dos diabos. E sempre em cima de algo que, assim, não precisa ser verdadeiro. Não precisa nem ter um fundinho de verdade. Você lê a decisão, ela é inteirinha contrária aos interesses das empresas. Mas não precisa ser verdade. Para pessoas que acreditam que a Terra é um disco de pizza, fica fácil. Você... Com borda recheada, né? Exatamente. Você vir com essa história, é fácil de você inventar qualquer narrativa e convencer um monte de gente. Não vai convencer todo mundo, mas se todo dia você convencer 1, 2 ou 3, daqui a pouco tem 50, depois são 100, depois são 200. E isso não vai parar de crescer, mesmo que seja negando a realidade. A gente viu vacinação, a gente viu... Essa questão da Terra plana é simbólica, né? Mas a gente, sim, são tantas histórias que a gente pode ver de mais absurdas que possam parecer. Não é para todo mundo, não é para todo mundo que é simbólico, tá? Eu te isso. O duro é isso, né? Assim, eu vi recentemente uma entrevista do Bolsonaro lá para o Léo Dias, né? Todos nós vimos. Horrorosa. As obrigações de ofício fez com que todos nós víssemos. Exatamente. E aí, assim, nós estamos no dia 27 de fevereiro de 2025. Já passaram mais de 2 anos do 8 de janeiro. E o cara hoje está lá repetindo, mas foi a esquerda que bancou os acampamentos, foi a esquerda que fez o 8 de janeiro. Né? Eles estão pedindo anistia para a esquerda, isso que é interessante. Mas, assim, não precisa ter nenhuma conexão com a realidade, o que eles falam. Essa é a facilidade que eles têm. Eles não têm nenhum compromisso com a realidade. Eles simplesmente criam uma história, contam, insistem, repetem, instintivamente, insistentemente, e têm o apoio das big techs para espalhar essas versões. Então, só dei uma volta muito grande, mas encerrando o que você estava falando em relação ao Alexandre de Moraes, eu vejo assim que desde lá atrás o Alexandre de Moraes segura a parede e fala: alguém pega isso aqui enquanto eu estou segurando. Isso aqui é a democracia. Alguém assume as rédeas da democracia que eu estou segurando aqui para não cair. E ele continua segurando até hoje. E eu acredito que vai continuar segurando. Acredito que sim. Eu acho, inclusive, que no ponto que nós atingimos, tem gente que fala: o Xandão amanhã vai querer ser político, vai querer ser presidente. Eu acho que diante do papel dele hoje, desse combate ao fascismo, acho que ele nem vai ter mais condição, se tivesse, é que ele tem alguma pretensão de ser político um dia, porque tudo que ele fez hoje vai ser jogado por terra se amanhã ele quiser entrar para a política. Então, eu já nem acredito mais que isso vai acontecer. Não, eu também não acredito.